Bom, o vídeo hoje vai ser um pouquinho mais curto. A ideia é só apresentar as últimas alterações que a gente fez, umas anotações que a professora fez. Então, eu vou iniciar ele. Vou começar fazendo um projeto novo, né? Então, novo projeto. Então, aqui a gente vai em File, New Order, no projeto Grafite. Ainda a gente não criou a estrutura do plugin ainda. Eu estou estudando como fazer, mas acho que vai ficar assim por enquanto. Daqui um nome. Então, a mesma coisa de antes. O que muda é que eu criei agora que dei nome para a ferramenta. Então, estou chamando ela de ABM Tool. Estou aberto a sugestões, mas acho que ficou legal. Vou avançar aqui. É um nome qualquer. A gente finaliza. Bom, agora aqui a gente já dá para perceber as diferenças da versão anterior, que foi a inclusão da paleta aqui de elementos. Então adicionei todos os elementos que tinham da anotação, né? E adicionei também as conexões, que eu desmembrei, que era só uma e eu especificava na própria relação qual era o tipo dela. Agora a gente criou 3 tipos diferentes, e é um para cada... três elementos, um para cada tipo. Tá? Bom, o que mais? Eu também adicionei ícones aqui informativos do mesmo tipo da paleta aqui no contexto. Então tem duas formas de criar elementos agora, que é essa da paleta e a do contexto aqui, que é com o botão direito do mouse sobre o elemento. Ele tem uma semântica onde ele desabilita e habilita conforme o tipo de objeto que está aqui dentro. Por exemplo, se é esse objeto overview, ele possibilita a adição de um concern ou exportar ou gerar código NestLogo. Eu já deixei aqui um item para que o Fernando possa dar sequência no projeto dele de geração de código. Então já ficou a entrada ali pronta. E o de exportar, que é gerar o XML com os dados da simulação. Bom, como é que ficou agora? Então, como tem duas formas de fazer a criação de um concern, adicionar ao modelo, então a gente pode fazer ele pelo contexto aqui, como era antes, adicionando, ou indo lá na paleta, pegando o objeto e adicionando ao modelo aqui. Notem que se a gente tentar colocar fora aqui, ele já vai desabilitar. Ó, fica desabilitado, ele não vai deixar colocar, ele vai deixar colocar somente nas caixas correspondentes. Que nesse caso aqui é o overview, vai permitir que a gente adicione. Tá, ele adiciona bonitinho e tal. O que acontece? O resto continua igual. Aqui no overview também tem aquele detalhe da questão do grafo, né? Que a professora pediu que a gente colocasse alguma forma que representasse um grafo. Então a gente pensou em colocar um grafinho ali mesmo. Então agora quando ele vem e seleciona aqui grafo, ele pode vir aqui e especificar. Ele aparece aqui um desenho de um grafo, dá uma ideia de um grafo, né? E também ele pode especificar a quantidade de nós desse grafo. Foi um pedido que o Fernando fez. Por exemplo, 10 grafos, 10 nós. Aqui continua igual, ele pode editar aqui o nome da entidade, das unidades espaciais, como era antes, e pode especificar aqui a informação de que ele vai ser criado através de um arquivo. Ó, e ele pode especificar o nome do arquivo aqui também. Teste. Outra coisa que eu fiz foi colocar o file choose aqui. Para acessar o file choose ficou meio oculto, vou ver se eu consigo melhorar isso. Mas enfim, é só dar um duplo clique que ele vai abrir aqui o file choose. E a gente pode especificar aqui um arquivo. Pode escolher alguma coisa disso. Eu já coloquei quais os tipos que ele aceita, né? Para ficar mais... ajudar mais o usuário. Vamos colocar aqui cozinho.
Então ele já especifica o caminho completo ali, tá? Mas o usuário, se ele preferir, ele pode vir aqui e editar esse valor também, botar o valor que ele deseja, tá? O que mais? Vamos abrir um concern aqui, vamos especificar ele. Então, continuando na ideia, é só adicionar parâmetros ao concern. Tem duas maneiras também, sempre essas duas maneiras. Então, ou pelo botão direito sobre o elemento, no caso aqui vai ser o concern todo, ou utilizando elementos da paleta. Aqui no caso eu vou fazer primeiro pelos elementos da paleta aqui. Então vou clicar nele, selecionou, jogou aqui para dentro, já vai criar aqui uma caixinha contendo os parâmetros, tá? E se eu quiser, posso também clicar aqui ou aqui em cima do parâmetros e adicionar parâmetros. Ele vai adicionando, vem aqui, adicionou outro parâmetro. Posso editar o parâmetro diretamente, especificar. Vamos dizer que é um inteiro. Ele é vamos chamar ele de um arquivo, né? File CSV. E a gente pode vir aqui e especificar o tipo, da mesma forma. Pode especificar ele como texto, ou forma de texto ali, colocando o valor do arquivo, por exemplo, txt, né? Ou pelo file choose, duplo clique e escolhe qual é o arquivo. Aqui eu já limito qual é o tipo de arquivo que eu espero. Como um file CSV, eu já coloco ali como separate ou arquivo de txt, alguma coisa assim. Vamos ver se a gente tem alguma coisa aqui. Tem um exemplo no estudos aqui, trabalho. Então ele já vai especificar aqui outro tipo. Vamos ver aqui o GIS também vai aparecer ali. A extensão está errada, mas então aqui ele já filtrou por tipo GIS, né? E é a mesma coisa, eu não tenho nenhum tipo GIS para colocar ali. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa nova. Acho que não, acho que é só isso aí. Agora, para adicionar uma entidade, também a mesma coisa, ou a gente adiciona por aqui, ou a gente pega uma entidade da paleta. Vamos pegar da paleta, vamos arrastar pelo modelo. Se a gente jogar para cima dos parâmetros, ele não vai deixar. Então, o lugar dele que ele é aceito é o diagrama. Então, vamos adicionar. Isso aqui é uma coisa nova, que o Fernando adicionou a anotação essa semana, que é poder fazer a definição escolher qual a forma de criação da entidade por uma expressão também, que antes a gente só tinha ou por parâmetro nesse tipo de definição que o usuário define, era só o parâmetro ou não definia nada. Agora a gente pode definir ela como uma expressão ou parâmetros. Se a gente definir por expressão, a gente pode colocar uma expressão aqui. A gente vem aqui e define A maior que B. Uma coisa assim. O N A maior que B. Ou a gente pode definir por parâmetros, elas são independentes, né? Vai definir aqui como um parâmetro, que é um parâmetro que a gente definiu lá no concern, tá? A gente também pode adicionar aqui nessa entidade, a gente pode atribuir atributos, tá? Então duas formas também, ou com o contexto aqui, adicionando atributo, ou utilizando a paleta. Aí é só pegar e trazer para cá. Se a gente pegar um atributo e tentar colocar lá nos parâmetros, ele não vai deixar. É a mesma coisa, um atributo e um parâmetro é a mesma coisa, só uma notação que é diferente. Então a gente optou por colocar dois aqui, que é um significa uma coisa, outro significa outro. Então, para diferenciar. Tá, aqui é a mesma coisa, né? Pode definir as mesmas regras que se aplicam aqui nos atributos, se aplicam nos parâmetros. Então, a novidade aqui é a questão do file choose, né? Então, aqui também está funcionando.
Selecionar e já vai colocar o caminho. Pode editar direto também. Tudo igual. Ele se expande automaticamente. A gente pode ir adicionando atributos aqui. Ele vai aumentando ali e vai se adaptando. Ok. O que mais que dá pra fazer aqui? A gente pode também criar duas unidades suplementares, tá? Estruturas suplementares. Então, o que são essas estruturas? São essas aqui que a gente definiu aqui, a MM e a FDD. Então, a gente pode também adicionar da seguinte forma: adicionar a estrutura pelo contexto ou adicionar pela paleta. Nesse caso da estrutura suplementar, ela está atrelada, restrita, né, à especificação que a gente fez aqui. Então, tem muito que a gente fazer. Como é duas estruturas independentes, eu dou a opção de colocar uma por uma, mas ela segue a ideia de essa aqui primeiro, depois essa outra. É possível adicionar só essa aqui, mas aí tu teria que adicionar essa e depois remover a segunda. Mas eu creio que quando tu adicionar as duas, for adicionar as unidades espaciais, as estruturas suplementares, tu vai adicionar as duas também, né? Não vai ser uma. Então vamos lá. Então a primeira, ó, já adicionou ali. A segunda é MM. Tá. Mesma coisa dos parâmetros e atributos. Posso selecionar lá, coloco para dentro do objeto, vou criando, ele vai adicionando, ou com o botão direito. Tá? Notem que o parâmetro aqui ele não é permitido, tá? Ele só é permitido aqui. Aqui ele é permitido e o atributo não é permitido. É questão de semântica mesmo, de passar o que é parâmetro, o que é atributo. Para remover o parâmetro ou atributo, clica em cima do atributo, ali do nome do atributo, remove o atributo. Tá? Aqui parâmetro também, remover parâmetro. E assim por diante, tá? Que mais? Eu acho que a gente cobriu quase tudo. Bem, o que faltou pra gente ver agora foi a questão das connections ali, das relações, né? Então, vamos definir o concern 2 aqui. Vamos adicionar algumas entidades. Entidade 1, tá aqui o nome para ela. E1, E2, tá? Agora a gente pode utilizar associações, por exemplo, associação da entidade 1 com a entidade 2. Tá? Aqui na entidade a gente pode definir essa relação entre elas, definir qual é a cardinalidade, né? Por exemplo, sei lá, 1 para 5, sei lá. Uma coisa que faltou aqui, faltou no modelo do Fernando, foi poder fazer uma cardinalidade 1 para muitos para muitos. Aqui é um inteiro e aí não tem como a gente especificar, né? Mas depois eu vejo com ele. Essa relação pode ser bidirecional. No caso, sendo bidirecional, as setas são para os dois lados, né? A gente também pode ter relações de tipo composição. Então, E1 posição com E2. Aí o símbolo é esse aqui, não tem outra definição. Nesse caso não se aplica bidirecional. A gente também pode ter relações do tipo container. Então a mesma coisa aqui. Então aqui a gente tem a cardinalidade e também a gente pode definir
nele mesmo se ele é bidirecional ou não. Dá uma atualizada. E eu acho que ok, das relações é isso aí. Outra coisa aqui, se a gente vir e definir, por exemplo, line shape, ele requer que a gente defina algumas entidades, por exemplo, qual é a entidade de point, line e polygon. Nesse caso, a gente vai definir aqui como a entidade 2, que está definindo o atributo point. Se a gente fizer essa definição, ele automaticamente já vai adicionar aqui uma relação entre essas duas entidades. Vou colocar uma outra entidade aqui, entidade 3, para a gente definir o line. De vir aqui definir o line, ele também vai adicionar uma nova relação entre as duas. O que ficou da outra vez? A gente tinha definido a questão de poder fazer relações entre entidades de concerns diferentes. E a gente tinha feito uma anotação que não ficou muito boa, então a gente criou uma nova anotação. O que a gente fez foi criar um elemento parecido com a entidade, esse mesmo desenho, só que menorzinho, e sem todos esses detalhes aqui. A maneira de relacionar não mudou, continua igual. Então eu vou relacionar essa entidade 1 aqui, do concern 2, com uma entidade, essa entidade 1 aqui do concern 1, tá? Então, como é que a gente faz isso? Então vai na entidade origem, né? No caso, origem é da onde sai a seta. Entidade origem, e onde no concern que vai ser criado essa representação da outra entidade. Então, como é que faz? Clica com o botão direito, adicionar relação com concern 1, entidade 1. Então tá aqui. Ó. Então a gente criou esse símbolo que é parecido com o que a gente tem de entidade, um pouquinho menor, que é só para abstrair a informação, né? E também tu pode definir aqui, é igual, é a mesma coisa, né? Tudo que tu define aqui pode criar. Então, direcional, qual é a cardinalidade dela. Tá. Bom, disso que a gente tinha da última amostra, acho que eu tentei dar uma visão total, né? Eu acho que tinha ficado também a questão da exportar o arquivo. Então eu exportei, modifiquei a extensão, né? Então agora é um ABS, ABM. Teste. Tá aqui, teste. E creio que ele tenha gerado aqui um arquivo ali, ABM, com os dados. Então tá, todos os dados que a gente definiu aqui. Eu também criei aquele botão lá para geração do código netlogo. Ele funciona, mas ele não está gerando nada, então ele só basicamente espera que seja gerado um arquivo ali com o código fonte. Tem uma chamada, uma biblioteca que o Fernando está implementando, que ele vai adicionar ao projeto. Bom, por isso, por hoje é isso. Guardo as considerações.